E aí, como é que vai? Antes de a gente partir para o nosso próximo vídeo de Blender, eu tenho dois recadinhos para te dar, tá? O primeiro é que os nossos vídeos são bem curtinhos porque eu tenho pouquíssimo tempo para fazer a gravação e a edição nas minhas noites de tempo livre quando eu saio do trabalho, até a hora, claro, que eu tenho que voltar a dormir. Ainda menos se você considerar que eu preciso aprender primeiro o que eu vou ensinar para você e depois fazer a gravação, revisar, editar, enfim, toda aquela trabalheira que você deve saber. O mais legal disso tudo é que você está acompanhando exatamente as etapas que eu seguiria, ou que eu estou seguindo, né? Porque de fato eu estou fazendo isso, para aprender como o Blender funciona. E mesmo com esse tempinho curto, a gente vai aprendendo um pouquinho a cada dia, e mais lá na frente você vai ver que isso vai fazer uma grande diferença para o aprendizado dessa nova ferramenta. A outra coisa que eu tenho para te dizer é que se você quiser aprender os aplicativos que eu já domino, tá? Que já fazem parte da minha rotina de trabalho, que eu já trabalho por anos, você pode conhecer os meus cursos lá na Suite Criativa. O link para nossa plataforma de cursos fica sempre aqui na descrição do vídeo. Tem curso de Corel, de Illustrator, InDesign, Photoshop. Então dá uma conferida lá, porque com certeza esses cursos vão fazer a diferença para você que pretende trabalhar com design gráfico, com criação, com social media, enfim. Precisou criar, você vai precisar daquelas ferramentas e eu vou te ajudar a dominá-las. E mais um detalhe, tá bom? Se você está gostando dessa série de vídeos, não esquece de dar o seu apoio, curtindo, comentando e compartilhando também. Dá um share aí embaixo, posta lá no seu Facebook ou envia para um amigo aí no Instagram. Isso ajuda demais o trabalho e me ajuda a continuar motivada para gravar esses vídeos e postar eles diariamente aqui no YouTube, ok? Bom, a gente viu nos vídeos anteriores que é fácil selecionar no Blender simplesmente clicando sobre os objetos dentro da nossa interface de trabalho. Nesse vídeo aqui a gente vai aprender um pouquinho mais sobre seleção e alguns recursos extras dentro desse contexto, ok? Primeiro que você pode ativar a ferramenta seleção utilizando a nossa caixa de ferramentas. Lembra qual que é o atalho de teclado que a gente viu no vídeo passado? É só pressionar o T no seu teclado e a caixinha de ferramentas vai ser exibida aqui no canto superior esquerdo. Pressionando o T novamente, essa ferramenta, essa caixinha vai ser ocultada. E para selecionar no Blender você pode tanto clicar sobre os objetos, ou você pode também clicar e arrastar com o que ele chama de Select Box, ou caixa de seleção. Quando você clica e arrasta, basta que a caixa de seleção toque no objeto para que ele seja selecionado. Então se eu clicar e arrastar aqui, olha só, apenas aquele cubo vai ser selecionado. Aqui, apenas tocando com a caixa de seleção, eu já consigo selecionar a minha câmera. Você também pode utilizar a caixa de seleção de maneira um pouquinho mais precisa, utilizando o atalho de teclado B de box, olha só que legal. E aí ele vai exibir essa cruzetinha aí na sua tela, onde você consegue pré-visualizar, né, para onde você arrastar, onde a sua caixa vai poder ser aberta. Dessa maneira, se eu quiser selecionar todos os objetos, eu posso, por exemplo, posicionar minha caixa aqui, clicar e arrastar para abrir a seleção. Se eu pressionar o B novamente, eu posso fazer o inverso, de baixo para cima, de cima à direita para a lateral esquerda e assim por diante. Enquanto o B estiver ativo, você também pode remover a seleção dos objetos simplesmente clicando com o botão do meio, o scroll do mouse. Então clica com o scroll e arrasta. Dessa maneira você vai remover a seleção utilizando o Select Box. Deu para pegar aí? Olha só, vou clicar fora, é só clicar fora para tirar a seleção de qualquer objeto. Pressionando o B, eu posso clicar e arrastar para selecionar. Pressionando o B, eu posso clicar com o scroll do mouse, quando eu falo scroll, tá, eu estou falando dessa bolinha aqui do meio, aquele que você usa para rolar. Então você clica com o scroll e arrasta para remover a seleção daquele objeto e os demais continuam selecionados. Uma maneira muito fácil de você selecionar todos os objetos no Blender é pressionando a letra A no seu teclado. E se você quiser remover a seleção de tudo, pressiona o Alt A e aí você remove essa seleção. Você também pode selecionar objetos em conjunto, não apenas clicando e arrastando utilizando o Select Box, mas também utilizando a tecla Shift. Se você selecionar um objeto, segurar o Shift e clicar nos demais, você seleciona todos eles. Observe que sempre que você seleciona um conjunto de objetos,
um desses objetos fica amarelinho, indicando que aquele é o objeto ativo. E como a gente aprendeu no vídeo passado, sempre que um objeto está selecionado ou está ativo, nós temos opções diferentes aqui na barra inferior, na parte de baixo do Blender, e também aqui, olha, nesse conjunto de painéis laterais, como por exemplo, essa opção aqui, olha, Context, que vai exibir justamente configurações relativas ao objeto ativo. Se você quiser que o cubo seja o objeto ativo dentro de um conjunto de seleção, segura o Shift e clica nele. Dessa maneira você não tira a seleção dos demais, mas agora é o cubo que é o objeto ativo. Segurando o Shift, eu clico aqui na minha luz, descobri que isso aqui é realmente um item de iluminação, né? Você clica e aí ele fica ativo, e aqui no menuzinho de contexto ele vai mostrar as informações daquele objeto. Ah, e mais uma coisinha, tá? Se você fizer a seleção normal, clicando sobre os objetos, segurando a tecla Shift, a gente aprendeu que se segurar o Shift e clicar sobre o objeto, ele fica amarelinho, indicando que ele é o objeto ativo. Se você segurar o Shift e clicar no objeto ativo mais uma vez, ele sai da seleção, sendo removida, ficando selecionados então apenas os dois outros objetos. Então, segurar o Shift e clicar uma vez, seleciona ou ativa aquele objeto. E se você segurar o Shift e clicar de novo sobre um objeto ativo, ele vai sair, né? Ele vai ser removido da seleção. Além de você poder selecionar utilizando o Select Box, a ferramenta de seleção, você também pode selecionar utilizando um recurso muito parecido com um pincel. É isso mesmo. Para isso, basta você pressionar a letra C para ativar a ferramenta de seleção circular. Essa ferramenta funciona como um pincel. Se você clicar, olha só, e ir pintando os elementos, sempre passando sobre essa bolinha aqui, olha, que tem em cada um deles, você faz a seleção do mesmo jeito. Para tirar a seleção, você pode clicar com o botão direito do mouse para remover a ferramenta de seleção circular, e você pode clicar em uma área vazia para cancelar aquela seleção daqueles objetos. Enquanto você estiver selecionando com a seleção circular, vou pressionar aqui o C novamente, vou clicar e arrastar para selecionar. Se você quiser remover objetos dessa seleção, você faz algo parecido com o Select Box. Você clica com o scroll do mouse e aí você passa o pincel sobre os objetos e aí eles vão ser removidos da seleção. Dessa maneira, apenas a minha câmera vai ficar selecionada. Para remover a ferramenta, botão direito e depois um clique normal na área de trabalho para remover a seleção. E uma informação extra ainda sobre o Select Box, tá? Você pode também utilizá-lo em alguns painéis, como é o caso aqui desse painel de coleção de cena, esse painel aqui na parte superior, que na verdade representa o Outliner, né? Esse Shift F9. Se você pressionar o B enquanto estiver nesse painel, você também entra no Select Box. Olha só que legal. E é só você clicar e arrastar para selecionar os elementos dentro daquele painel também. Agora a gente vai tentar selecionar o objeto de uma maneira diferente e já vamos começar a entender um pouquinho como que o Blender funciona quando a gente precisa construir algum objeto. Lembra que a gente pode movimentar esse cursor 3D para outra posição para a gente desenhar um objeto? Então você vai fazer o seguinte, você vai segurar a tecla Shift e clicar com o botão direito um pouquinho mais acima, olha só, do nosso cubo, para que esse cursor 3D fique mais ou menos nessa posição. Em seguida, você vai pressionar o Shift A para abrir o menuzinho de contexto para criar um novo objeto. E aqui em Mesh, você vai escolher a opção Cube, ou cubo, né? Clicando nessa opção, um novo cubo exatamente do tamanho daquele outro que a gente tem ali, né? O padrão do Blender, vai ser criado. E agora nós temos um cubo em cima do outro. Em algumas situações onde você tem elementos sobrepostos, pode ser um pouquinho difícil selecionar o que está embaixo, o que está atrás, enfim. Para isso você pode utilizar o modo Outline, que é esse carinha, olha, que fica disponível aqui em cima. Você pode clicar nessa opção e você observa que os elementos vão ser agora exibidos utilizando apenas os seus contornos, as suas linhas ali de projeção. E agora eu posso, por exemplo, clicar aqui no contorno do meu cubo que está ali atrás, para fazer a seleção. É óbvio que dava para selecionar lateralmente, né, clicando aqui do lado, mas é só para exemplificar, para contextualizar e para você entender como é que essa seleção funciona. E esse recurso pode ser útil em qualquer situação, então é fundamental que a gente entenda e conheça, saiba onde encontrar ele para quando a gente precisar. Para voltar para o modo normal do Blender, você volta aqui para essa opção, olha, a segunda opção, Display in Solid Mode, e aí você vai voltar para as opções padrão. Vou dar um Ctrl Z aqui para ir desfazendo essas ações, prontinho. E lembra como é que a gente faz para devolver esse cursor 3D para a posição?
a gente vai utilizar aquele menu circular. Pressiona Shift S e aí ele vai abrir ali o menu circular e a gente pode ou clicar ali no Cursor to Word Origin ou pressionar o número 1, né? Vou pressionar aqui o número 1, pronto, o meu cursor vai voltar ali para o meio, exatamente como a gente viu no vídeo anterior. Além dessas opções de seleção, através de ferramentas, clicar, arrastar, você também pode utilizar o menu de seleção que está disponível aqui no canto superior esquerdo da sua viewport. Então você observa que tem um menu de seleção, Select, ele vai te dar várias opções de seleção. Selecionar tudo, não selecionar nenhum, inverter a seleção, além de poder selecionar, é claro, por tipo de objeto, algo muito parecido que a gente já encontra nos outros softwares de edição. Por exemplo, eu posso clicar aqui em Select All by Type, ou seja, selecionar tudo pelo tipo. E aí eu clico aqui em Mesh, ele vai selecionar todos os objetos que tenham aquela configuração. Eu quero selecionar apenas a câmera ativa. Vem aqui em Select, Select Active Camera, aí só vai ter aquela câmera ali mesmo, ele vai selecionar apenas aquela câmera. Novamente, decorar tudo isso vai ser bastante difícil, a gente vai precisar rever bastante isso enquanto a gente estiver criando, quando a gente começar a criar as nossas peças 3D, as nossas modelagens, os nossos projetos. É claro que eu vou tentar relembrar isso sempre que possível, como eu fiz com algumas ferramentas nesse vídeo aqui, mas é tudo uma questão de prática. Você vai ter que praticar, vai ter que ir fazendo, lembrando e também se policiando em utilizar esses recursos, porque muitas vezes você acaba fazendo um caminho muito longo para utilizar um recurso que está disponível num atalho de teclado. Então a gente precisa exercitar, precisa executar, mesmo que no começo possa parecer difícil e que você erre bastante, mas isso vai ser importantíssimo para que a gente possa evoluir na utilização da ferramenta e não apenas utilizá-la, né, mas também utilizá-la de maneira eficiente. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo aqui. Não se esqueça que você pode acompanhar toda a playlist dessa série de Blender no link aqui da descrição. Você vai ver todos os vídeos anteriores e os mais recentes também. É só clicar aí embaixo. Se você tiver qualquer dúvida, utilize a seção de comentários. Eu sempre respondo, não importa quando você esteja vendo esse vídeo. A gente se vê no próximo vídeo. Um forte abraço. Tchau, tchau.